Um irmão certa vez contou uma história assim. Um pintor estava executando o trabalho da sua vida, a sua obra-prima. E ele estava em um mezanino no seu ateliê, um andar então mais elevado. E à medida que ele ia concluindo a sua obra, o seu assistente estava ao lado. E o pintor, concluindo esse trabalho magnífico, terminou de pintar o seu quadro, levantou da banqueta de onde estava sentado e foi dando passos para trás, para contemplar mais panoramicamente a beleza da obra da sua vida, sua obra-prima. E quando esse pintor deu alguns passos para trás, o seu assistente pegou uma lata de tinta e jogou no quadro. Então o pintor parou imediatamente assustado e disse a ele: o que você fez? Você destruiu a obra-prima da minha vida. E ele disse: eu destruí a sua obra-prima para que você não fosse destruído. E quando então ele olha para trás, ele estava a um passo mais de cair do seu mezanino. A obra de Deus na vida de Jó, atuando sobre essa obra-prima chamada Jó, o maior de todos os do Oriente, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, recebeu por 2 vezes o testemunho de Deus da sua integridade. Deus vai atuar na soberba de Jó, nessa obra-prima, despojando das suas virtudes. Podemos dizer que Deus destruiu as obras de Jó. Seus filhos foram-se embora, sua glória foi-se embora, sua dignidade e honra foram-se embora, e Jó foi para um monte de lixo. E assim Deus abateu nele o soberbo. Por qual propósito? Capítulo 42, o fechamento do livro. Mas nós então ainda não estamos nele. Nós estamos no capítulo 41, que são 34 versículos sobre o Leviatã, o segundo irmão de Jó, o crocodilo. Veja o que então Deus diz sobre esse poderoso Leviatã. Verso 1. Podes tu... O Senhor já havia perguntado pode no verso 24, pode alguém apanhá-lo? Agora, podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Por que essas perguntas de pode de Deus a Jó? Porque ele havia dito ali nos versos 10 a 14, que já lemos, do capítulo 40, que se fosse possível para Jó, então te orne de excelência e de grandeza e abata todo soberbo. Então Jó não poderia tratar nem com o hipopótamo que havia nele, e nem com o crocodilo que havia nele. Então podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Nosso Deus tem palavras precisas. Travar a língua com uma corda. Quem travaria a língua desse Jó? Uma língua poderosa, uma língua reta, uma língua que colocava todos os mais altos abaixo. Quem lhe pode travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco ou furar as bochechas com um gancho? Acaso ele te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Está vendo? Jó era indevassável. Jó era intocável por qualquer outro homem, dada a sua integridade. Verso 9. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo.
Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Então, por um lado, está muito claro que assim como esse hipopótamo era o Jó, o maior do Oriente, esse crocodilo também foi usado para exemplificar o soberbo que havia em Jó. Por outro lado, Deus está dizendo que o poder que esse Leviatã possui é um poder que foi concedido por Deus. Então só Deus pode domá-lo. Então nós chegamos ao verso 11, tão importante nesse discurso. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Nós já usamos essa palavra várias vezes aqui nas nossas sessões. Os amigos de Jó, e também Jó, eram adeptos da teologia da retribuição. E encaixotaram Deus nessa doutrina. E não havia mais nada além dela. Então Deus estava amarrado em abençoar Jó, porque Jó amarrou Deus com a sua justiça, integridade e retidão. Então Deus necessariamente faz essa pergunta para Jó. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Então,